Olá você, amigo internauta, muito boa noite, chegando mais um domingo para você e, claro, mais uma edição do Portal Entrevistas Especial. Hoje, pelo Portal Tri e, excepcionalmente, também pelo Portal São Miguel, as duas páginas do Grupo Tri Comunicações no Facebook. O nosso convidado de hoje foi escolhido como o melhor deputado federal do estado de Santa Catarina. E eu estou falando do professor Pedro Uczaj, deputado federal pelo PT de Santa Catarina. Recebemos no estúdio do Portal Tri o deputado federal Pedro Uczaj, ele que esteve cumprindo agenda no município de Dionísio Cerqueira na última sexta-feira, dia 22. Professor universitário, graduado em Estudos Sociais, Filosofia e Teologia, possui mestrado em História do Brasil, tem 12 livros publicados e hoje ocupa o cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Olha só, gente, depois da vinheta a gente volta em definitivo com essa entrevista exclusiva com o deputado federal Pedro Uczaj. Não sai daí! Deputado Pedro Uczaj, prazer imenso tê-lo aqui nos estúdios do Portal Tri. Para a gente iniciar o nosso papo, deputado, o senhor está em agenda aqui pelo oeste catarinense, pelo nosso extremo oeste aqui de Santa Catarina. Quais são as finalidades da visita que o senhor está realizando hoje? Primeiro, conversar com as lideranças, ouvir as nossas lideranças aqui de Dionísio Cerqueira, do extremo oeste de Santa Catarina, prestar contas do nosso trabalho, do nosso mandato, porque sempre precisa ser julgado, avaliado, para que a gente sempre qualifique a nossa atuação parlamentar a partir das demandas e do clamor, inclusive das comunidades. Eu acho que o primeiro ponto que a gente sempre chega na 163 é: quando é que vai ficar modernizada a 163? Esse é o ponto de partida que ninguém consegue passar aqui pela 163. E eu lamento que está demorando tanto, porque lá em 7 anos atrás já tinha sido construído o projeto. Segundo, essa luta municipalista, que eu acompanho os municípios, acompanho as lutas, não só com emendas parlamentares, mas com recursos advindo de legislação que eu ajudei a construir, como 1% a mais que Dionísio Cerqueira e os nossos municípios receberam no mês de julho. Eu coordenei essa emenda constitucional em 2014, 2015. Agora aprovamos e vai para promulgação na próxima quarta-feira, mais 1% para o mês de setembro. Que vai dando o quê? Uma dimensão de destinação para o município planejar suas ações, porque nós já conquistamos desde 2009, a época ainda do presidente Lula, 1% a mais do FPM para o mês de dezembro, e eu já propus mais 1% para o mês de março, e eu sonho um dia ter 1% a mais, mês de março, maio, julho que já conquistamos, setembro agora conquistamos, e semana que vem se promulga a Constituição pelo presidente do Congresso, em dezembro já temos. Aí você tem aqui, como o Dionísio Cerqueira, 2 milhões e pouco a mais por ano. Aí tu planeja, tu organiza as ações da atividade pública. Um outro projeto que nós aprovamos e começa a funcionar já no próximo ano é do ISS, Imposto sobre Serviços de Cartão de Crédito, Débito, Consórcio, Arrendamento Mercantil, que vai dar mais de 500 mil a mais só para Dionísio Cerqueira a partir do ano que vem. Então, junto com as emendas que eu já destinei ao longo do meu período de deputado federal, por exemplo, para Dionísio Cerqueira, 11 milhões de reais, 50 milhões de reais para os municípios do corredor aqui do extremo oeste, são um dos deputados federais que mais destinei recursos aqui para a região. Então, a luta na saúde, nos hospitais regionais, a luta na educação, e eu sou autor do artigo 170 das bolsas de estudo, que tantos jovens aqui de Dionísio Cerqueira estudaram e estão estudando com essa bolsa de estudo, depois que eu deixei de ser pró-reitor da universidade, como a luta na agricultura, que agora queremos derrubar o veto do presidente ao projeto de lei 823 para fomentar a produção de alimento, para reduzir a inflação, inclusive, dos alimentos que a gente encontra ali no supermercado. Então, essa prestação de contas que nós fizemos na visita aqui, e ao mesmo
tempo, o objetivo segundo dessa visita foi projetar o futuro. E nós vamos organizar nossas lideranças para apresentar um projeto alternativo para Santa Catarina e um projeto alternativo para o Brasil. Deputado, o senhor tocou na sua fala inicial em dois quesitos aí que vem tirando aí o sono não só da nossa região, mas também do Brasil. Uma, a nossa BR-163, e o outro, os preços exorbitantes no supermercado, bombas de combustíveis, distribuidoras de gás, enfim. Iniciando com a BR-163, fora do protocolo que a gente preparou, assim, que o senhor já viu por aqui, né? Será que teremos agora, enfim, a 163 restaurada? Me preocupei num discurso do governador na semana passada, que eu tive com ele numa hora de serviço do asfaltamento de Guatambu a Caxambu, e ele falou: apresentei 465 milhões para o governo federal para investir na 163, 282, 470, 285, e o que eu estou percebendo é que o governo, a parte dele que ele assumiu comigo, está recuando e não quer colocar a parte dele. Se isso acontecer, não teremos o conjunto da obra aqui concluída. O que nós, deputados federais e senadores de Santa Catarina, temos que cobrar? Cobrar e cobrar. E os prefeitos aqui da região, junto com os vereadores, e nós, deputados federais, se precisar fazer novas mobilizações aqui e deitar nessa BR, como eu passei aqui, isso é um escândalo que está a nossa BR, vamos mobilizar. Eu sou sensível, porque eu acompanhei esse projeto lá atrás, tinha 120 milhões destinado, recuou-se, mudou o governo, mudou o presidente da República à época, pelo processo de impeachment ou de golpe, depende de quem interpreta, e mudou o projeto, parou o projeto, paralisou. Então estamos aí nessa agonia, 6 anos aqui. Tem que retomar, tem que fazer e tem que concluir. Não tem mais desculpa para nada, porque a receita aumentou no Brasil e a receita aumentou em Santa Catarina. As BRs em Santa Catarina têm que ser prioridade, tanto as SCCs quanto as BRs federais. Bom, a gente aguarda que a 163, agora essa semana que passou, na sexta-feira, o viaduto, né, o elefante branco que nós chamávamos aqui na região, ele foi liberado para trafegabilidade. A gente aguarda o restante da rodovia, né, deputado? É isso aí, tem que guardar, e todo mundo, e vocês da empresa, como o portal, tem que continuar fazendo isso, tem que continuar gritando, é um direito dessa região. E tivemos uma audiência ontem também com o Ministério para discutir com os prefeitos da região de Itapiranga a ponte sobre o rio Itapiranga. Estava o vice-prefeito Nilo nessa audiência para discutir a ponte, porque a 163 que integra esse país só não integra o extremo oeste. Entendeu? Só não integra, porque de São Miguel a Itapiranga falta a ponte. Então tem que projetar a ponte, modernizar aquela parte de lá também, federalizar a 163 São Miguel do Oeste a Itapiranga e fazer a ponte e integrar com o Rio Grande do Sul e integrar com o Brasil. E acho que esse é o projeto futuro, depois de modernizar São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Bom, o segundo quesito que o senhor tocou na sua primeira fala foi a questão dos preços exorbitantes. A Petrobras anunciou mais aumento de gasolina. Tudo aumenta, é arroz, é carne, é gás, é gasolina. Na sua opinião, o que tem que ser feito para que esses preços comecem a baixar novamente? Política econômica equivocada. Política econômica que está desindustrializando o país. Política econômica que junta com a instabilidade política, o dólar lá em cima, 5,6, 5,7, tu favorece a exportação e dificulta a produção para o alimento para o povo brasileiro, como o leite, como os outros produtos. Então a inflação dos alimentos é falta de oferta de alimento. Falta de oferta por quê? Porque tu favorece a exportação de minério, de commodities, de soja, de milho, e tu falta o quê? Os insumos aqui, falta de apoio à política agrícola, e por isso que nós queremos derrubar o projeto de lei 823 de minha autoria, que o presidente vetou, que era oferta de alimento para diminuir a inflação. Ele faz esse tipo de postura. E terceiro, a política de juro alto, política de inflação com câmbio altíssimo, desequilibrou a economia, com a própria pandemia, do jeito com que ele lidou com a pandemia, produzindo essa tragédia humana, esse genocídio humano, que a maior parte dos países já estão crescendo a economia, nós estamos aí nessa desgraceira de inflação no país. Cada um que vai no supermercado leva um susto, vai no posto de combustível, cada semana calculou, vou botar 100, já é menos combustível com o 100 da semana seguinte. Não tem cabimento, por quê? Porque o governo tomou a seguinte decisão: acionista e petroleira estrangeira tem que levar o lucro
dos acionistas majoritários. Na Bolsa de Chicago vende as ações da Petrobras. Em 3 meses a Petrobras teve um lucro de 42,9 bilhões. Destes, distribuiu em lucros e dividendos para os acionistas 31,6. Em 3 meses. Isso nunca aconteceu no mundo. E como que eles fazem o preço? PPI, paridade de preço internacional. Eles comparam o preço brasileiro com o preço internacional dos Estados Unidos, que fosse da mesma forma de trazer o combustível para cá, conta o seguro, conta o transporte, conta tudo isso e faz o preço. Então, em dólar, paridade de preço internacional, está aumentando o preço, mesmo que o custo de produção aqui é muito menor, produzindo o pré-sal $7 o barril, quando o preço mundial é $14. Então, um governo que perdeu qualquer postura de favorecer o povo brasileiro. E nós, brasileiros, somos os acionistas majoritários, porque a estatal é a Petrobras do povo. Nós que somos maioria, donos da Petrobras, pagamos para a minoria dos acionistas que são minoria quando a gente abastece no posto de combustível. Isso é um escândalo. Tem que ser denunciado e tem que reduzir o preço de combustível urgentemente, e é possível. Por que a Petrobras não tem um lucro de 25 bilhões no ano inteiro? Por que precisa 120 bilhões? Tirar do povo. Tem lucro para investir. Disso, o resto deixa no preço mais barato. É assim que foi em outros governos, como no nosso governo esse era o cálculo que se fazia. Tinha lucro, sim, lucro para investir. Fora isso, segurava o preço no preço em real, não em dólar, como é hoje. Hoje é um escândalo e está aí para o ministro da Economia cair, a equipe toda dele caiu, porque estão rompendo com o teto de gasto e perdeu-se o controle sobre a inflação. Agricultor, trabalhador, qualquer um, material de construção, quanto que está a inflação? Ferro, quanto está um carro? Quanto está um trator? Quanto está um equipamento agrícola? 6% de inflação? Vão mentir em outro lugar. Qualquer pessoa que vai ali no supermercado sabe que não é 6%. É 30%, é 40%, é 50%, tem produtos que é 200% de aumento. Então, o governo perdeu o controle sobre a economia porque perdeu a credibilidade e a confiança. O próprio mercado financeiro, quando corre atrás do dólar e diminui as ações na Bolsa de Valores, que desvaloriza as indústrias brasileiras, é porque não confia mais na política econômica do próprio governo. E aí o dólar sobe, quem tem offshore, dinheiro no offshore como o Paulo Guedes, ganhou 1 milhão ontem só com o aumento do dólar. Então, perde o povo brasileiro, perde a economia, ganha quem está na especulação. Deputado, última vez que eu apresentei o Portal News aqui no Portal Tri, a gente falou sobre uma possível greve dos caminhoneiros e eu andei questionando alguns preços. Mas o que mais andei questionando, o que mais me preocupa, é que tudo aumenta, menos o salário mínimo. Tudo aumenta, menos o recurso do trabalhador que acorda às 6 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde, às vezes sem almoço, sem café da manhã, querendo o quê? Descansar para no outro dia pular cedo para tentar dar a volta por cima. E o que fazer quando tudo aumenta, menos, igual falava o saudoso Chico Nísio, e o salário aqui? Esse é o problema central. Em 2 anos e meio, aumentou a concentração de renda, os milionários ficaram bilionários. Como é que tu imagina um Brasil com tanta injustiça e desigualdade social, 42 brasileiros têm 1 trilhão e 700 bilhões? Eu propus vários projetos para cobrar impostos de super ricos, desses super ricos bilionários, para enfrentar a desigualdade social. Segundo, há 25 anos, o poder de compra da classe trabalhadora, dos trabalhadores, é a menor em 25 anos. O poder de compra do salário mínimo. Terceiro, eles romperam com uma tradição, e o Temer que começou e o Bolsonaro continuou, da tradição do aumento do salário mínimo. Nós tínhamos uma política que o salário mínimo e o aposentado como agricultor aumentava inflação mais o crescimento econômico. Inflação mais o crescimento. Com 12 anos, 13 anos do nosso governo, aumentou o salário mínimo 74% acima da inflação. Por isso que dava para comprar mais a cada ano. Agora é o inverso. Tu compra menos a cada mês. É só pegar o salário do trabalhador, nesse mês, o que ele comprou, e o que ele compra no próximo mês, com o mesmo salário, é menos. Isso é uma violência o que está acontecendo, e eu concordo com a sua crítica. Os trabalhadores desse país, os pequenos agricultores, o micro e pequeno empresário, 581 mil empresas, principalmente pequena e micro, faliram em 2 anos e meio. Faliram.
Então não tem como. E o agricultor agora, o insumo está alto. Olha o que pode ser uma bomba. Nós temos uma grande bacia leiteira aqui. Insumo de soja, milho, quem precisa aqui, está alto. Para exportar, ganha bastante. Se o preço do leite cair, por quê? Por que pode cair o preço do leite? Porque diminuiu o consumo, porque a classe trabalhadora tem menos salário, tem menos renda, tem menos poder aquisitivo. E é o brasileiro que toma leite, que come queijo. Nós não exportamos leite. Os 35 bilhões de litros que produzimos hoje é para o consumo interno. Quando tu perde o poder de compra do povo brasileiro, tu pode ampliar a oferta sem ter a procura. E não tendo tanta procura, baixa o preço. Aí sim vai ser uma tragédia. Por isso que nós temos que evitar isso. E essa semana nós já fizemos uma reunião para discutir incentivos a consumo de leite para não cair o preço do leite, porque aí sim, nossa bacia leiteira, que é comparado com o Brasil, só o oeste de Santa Catarina, é uma das maiores do Brasil. Se tirar outras regiões de Santa Catarina, se deixar só o oeste, nós somos uma das maiores bacias leiteiras do nosso país. Então eu concordo plenamente com a tua reflexão. O trabalhador, o agricultor, aquele que precisa produzir o alimento para o povo brasileiro, vai pagar conta, e o trabalhador está comendo cada vez menos. Por isso que o pessoal da Universidade Federal de Brasília, numa pesquisa que fizeram, nesse momento que eu estou falando para ti, Luiz, tem 116,8 milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar, estão comendo menos que comiam. O trabalhador dessa área está comendo menos que precisa, e além de 20 milhões passando fome. Por isso que nós estamos criando uma esperança de retomar um outro projeto para o Brasil. Deputado federal, o senhor vem pleiteando melhorias ao nosso estado e automaticamente também ao nosso país lá no Congresso Nacional. Como o senhor vê hoje o seu trabalho como parlamentar federal? Não, Luiz, eu acho que desafios todos os dias, permanentes. Eu ajudei a criar a Associação Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19, que tem mais de 600 mil. Então nós estamos buscando discutir políticas públicas, buscar apoio, solidariedade, a memória dessas vítimas, e justiça e reparação a todas essas vítimas da Covid. Estamos fazendo essa luta municipalista, de mais 1% que conquistamos agora. Estamos fazendo a luta da educação para expandir universidades públicas nesse país. E eu sonho que esse extremo oeste aqui, como São Miguel do Oeste, possa ter mais um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Estamos fazendo uma luta grande de fortalecer o SUS para cobrar dos super ricos desse país com novos impostos, desses que não pagam imposto hoje no país, que são os bilionários, para apoiar o SUS, porque as pessoas não têm ideia o que é precisar de saúde e não ter o SUS. Então temos que fortalecer. A pandemia mostrou essa importância. Então essas lutas todas. E eu, Luiz, quero confessar aqui da minha gratidão ao povo de Santa Catarina, que nesta semana no Congresso em Foco, que homenageou e premiou os deputados e senadores do Congresso em destaque, os internautas, as redes sociais, a população se manifestou e nos fez o deputado com maior destaque e atuação de Santa Catarina no Congresso Nacional. Isso me dá uma alegria enorme dessa atuação na agricultura, no municipalismo, na saúde, na educação, por esse estado todo. E esse reconhecimento do Congresso em Foco mostra que a gente está no caminho certo, onde o povo está reconhecendo o nosso trabalho. Então a pergunta sua, essa luta no município, todo mundo reconhece, porque eu fui presidente da FECAM, fui prefeito de Chapecó, então tenho essa experiência da importância de apoiar os municípios, sou professor de uma universidade há 30 anos, a importância de apoiar as bolsas de estudo, a escola pública, a universidade, o novo Fundeb que criamos para apoiar mais recursos para a educação pública. São 40 milhões de brasileiros que estudam na escola pública. Mas sonhar que um filho de agricultor, filho de trabalhador, de um micro pequeno empresário, pode chegar lá até a universidade, ou pública, gratuita, ou numa comunitária com bolsa de estudo. Então, quando eu fiz o artigo 170, que o servente de pedreiro lá, as filhas do servente de pedreiro estavam se formando na universidade em arquitetura, e ele diz: eu sou servente de pedreiro, eu ganho um salário mínimo, e a minha filha está se formando, e agora hoje que eu descobri, que eu dei uma entrevista numa rádio, e ele descobriu que eu tinha feito essa lei das bolsas de estudo do artigo 170, quando eu renunciei de pró-reitor e fui ser deputado estadual. E ele diz: a minha filha ganhou os 4 anos e meio essa bolsa. Deputado Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha para ela te conhecer, de conhecer quem fez a lei das bolsas de estudo. Então, isso que
sintetizo a tua pergunta, que valeu a pena eu renunciar à pró-reitoria da universidade para ser deputado estadual, depois ser prefeito e hoje ser deputado federal, e essa semana recebendo o prêmio Destaque em Foco, do Congresso em Foco, como destaque de Santa Catarina, como mais premiado entre 3 senadores e 16 deputados federais. Eu estou muito feliz que valeu a pena essa opção que eu fiz na minha vida. Deputado, falando de verbas e emendas parlamentares, entre as inúmeras, claro, que o senhor vem destinando a Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste e também toda a nossa região aqui, na sua opinião, destaque 2, uma de cada região, Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste, que foi, no seu ver, a mais importante. A gente sabe que todas suprem alguma necessidade, mas no seu ver, qual seria as mais importantes? A gente quer saber, podemos contar com mais verbas, com mais auxílios do deputado Pedro Kizai? Pode contar, sou municipalista, apoio os municípios e continuarei sendo parceiro de São Miguel, de Dionísio, do Extremo Oeste, que é uma região onde eu nasci, como nasci na cidade de Descanso. Segundo, dos 11 milhões que eu destinei para Dionísio Cerqueira, eu destaco o recurso para o hospital, que foi uma obra importante do prefeito Altair à época, e nós contribuímos com o recurso para fazer um hospital municipal, para atender bem a vida, cuidar do povo de Dionísio Cerqueira. E São Miguel do Oeste, entre outros recursos para o hospital regional, recursos que a gente destinou em várias outras oportunidades para o Extremo Oeste de Santa Catarina, que totalizam 50 milhões de reais. 50 e mais um pouco, estou arredondando, 50 milhões de reais eu destinei para os municípios do Extremo Oeste e 11 milhões para Dionísio Cerqueira. Futuro deputado, quais são as pretensões do deputado Pedro Kizai em 2022? Eu quero ajudar a construir um projeto alternativo para o país, ajudar a pensar uma outra alternativa com a experiência, com a sabedoria, com a habilidade do ex-presidente Lula. Nós estamos colocando o presidente Lula como nosso pré-candidato a presidente da República e quero, nesse contexto de discussão política, ajudar a montar um projeto alternativo para Santa Catarina, que temos o Décio Lima como nosso pré-candidato a governador do estado, que já foi na última eleição e fez quase 13% dos votos, numa conjuntura muito difícil, né, da onda Bolsonaro, comandante Moisés, e tivemos a nossa base social forte. E agora retomamos essa força para fazer o palanque para o presidente da República, nosso candidato presidente Lula, em Santa Catarina. E nesse contexto, para que o presidente Lula possa ter menos influência do centrão lá, nós estamos montando uma estratégia para ampliar os deputados federais da nossa bancada em Santa Catarina e dos partidos de esquerda, como o PSB, PCdoB, PDT, Rede, PV, que queremos fazer uma aliança para eleger mais deputados federais dessa aliança, e nós, do nosso partido, também eleger pelo menos 2 deputados federais, além do nosso nome, mais uma candidatura federal, pelo menos, para dar sustentação e apoiar numa possível e democrática vitória do presidente Lula, a gente dar sustentação e não precisar fazer essa negociata toda que tem lá com o Centrão, e que hoje o próprio presidente tem essa relação construída com o presidente da Câmara, com orçamento secreto, com subordinação do presidente e as próprias forças do Congresso desse chamado Centrão. Então eu acredito que o nosso partido vai nos indicar para fazer mais um mandato de deputado federal. Falando ainda em governo do estado, podemos ter possivelmente, junto ao Partido dos Trabalhadores, o PSB do ex-deputado Cláudio Vinhati? Tive esta semana reunido em Brasília com o Cláudio Vinhati, que preside o PSB no estado. Acredito com muita convicção que nós vamos estar juntos, por isso que o PSB pode inclusive eleger um deputado federal para dar sustentação junto da Câmara dos Deputados. Podemos ter outros partidos e na segunda-feira estaremos reunidos, inclusive, com as lideranças da nossa bancada, com o nosso partido, para discutir novas articulações com esses partidos e principalmente com o PSB. Podemos estar juntos, sim, e tive a alegria de receber o Cláudio Vinhati em Brasília, conversamos com ele, dialogamos com ele, e tenho muita expectativa de que nós vamos estar juntos, até porque nós construímos esse debate e esse diálogo por ocasião da eleição municipal de Chapecó. Deputado, prazer imenso ter recebido o senhor aqui. Sempre que o senhor vier de Dionísio Cerqueira, a região,
Não esqueça, passe ao nosso estúdio, o senhor é bem-vindo aqui e eu deixo as considerações finais, fique à vontade. Eu quero te agradecer, Luiz, obrigado pelo Portal Tri, com toda essa história, essa trajetória extraordinária da democracia, da imprensa que vocês constroem aqui com tanto profissionalismo. O Paulo César, que nos acompanha no nosso mandato, é aqui de Dionísio Cerqueira, foi nosso vereador, todos conhecem aqui que qualquer dificuldade está aí nos acompanhando. Eu tenho orgulho de dizer que o meu coordenador do meu mandato em Santa Catarina foi prefeito 4 vezes em Dionísio Cerqueira. Então, se há mais prestígio de um deputado federal com Dionísio Cerqueira, é este humilde parlamentar catarinense que prestigia a cidade que inicia o Estado, né? Que inicia, alguns dizem que termina, eu digo que inicia, né? Porque senão eu vou apanhar do povo de Dionísio Cerqueira, né? Inicia o Estado aqui, o Altair Ritters, que nos acompanha como coordenador do mandato. Então sempre nós vamos olhar com muita responsabilidade e apreço e carinho por o povo de Dionísio e aqui o Extremo Oeste Santa Catarina. Obrigado, Luiz, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Muito bem, você conferiu essa entrevista exclusiva com o deputado federal Pedro Czai, ele que esteve em Dionísio Cerqueira na última sexta-feira, cumprindo a agenda não só em Dionísio, mas também pelos municípios vizinhos, aqui pela nossa região oeste e extremo oeste catarinense. O nosso portal Entrevistas Especial vai ficando por aqui. Eu volto qualquer dia desses, qualquer domingo desses, com mais uma edição do nosso Portal Entrevistas Especial, claro, aqui pelo Portal Tri. A todos, uma excelente semana. Tchau, tchau.